Enquanto no Brasil, em diversas áreas, se enfrentam chuvas torrenciais gerando alagamentos e grandes enchentes, em outras regiões até então ricas de recursos hídricos, conhecemos a maior estiagem já registrada na história. No hemisfério norte, países enfrentam grandes nevascas que se prolongam e acabam prejudicando a economia e muitas vezes até a forma de vida habitual da população. Mas isso tudo é resultado, é reflexo das chamadas mudanças climáticas? Ou simplesmente faz parte de um processo cíclico, natural e que, coincidentemente, acontece nos nossos dias? Para responder a essa e outras perguntas e conversar um pouco mais sobre as implicações disso na nossa vida, o Diálogos Sustentáveis tem o prazer de receber dois dos maiores especialistas quando o assunto é mudanças climáticas. O professor Paulo Artacho, docente e pesquisador do Instituto de Física da USP e membro titular do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E o professor Paulo Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e coordenador da Rede Clima. Queria começar agradecendo a presença do professor Paulo Artacho, professor Paulo Nobre. Obrigado por aceitarem o nosso convite. E eu queria começar com uma questão muito simples, muito pontual, mas acho que essencial para que todo esse diálogo se desenvolva da melhor forma possível. O que são mudanças climáticas? Como é que vocês conceituam mudanças climáticas? Bom, talvez eu possa começar, né? Depois o Paulo complementa. As mudanças climáticas, basicamente, é um conjunto de alterações que estão ocorrendo no clima do nosso planeta, causadas principalmente pela intervenção do homem no clima. Então, durante a última era geológica, que é o Holoceno, nós tivemos mais ou menos 17 mil anos de um clima razoavelmente estável, até que uma espécie, que somos nós, recentemente adquiriu uma qualidade no nosso planeta que nenhuma outra espécie tem até agora, que é mudar a composição da atmosfera e alterar o balanço radiativo da atmosfera. A grande questão é o que nós vamos fazer com essa característica que a nossa espécie adquiriu e que aparentemente está desenvolvendo muito bem. De fato, as mudanças climáticas, Fabiano, elas representam o resultado da espécie, o antrópico, que deu origem ao antropoceno, uma era geológica determinada pela nossa presença e pelas atividades, não tanto da presença, mas das atividades. Então, acho que uma coisa que é muito importante nós entendermos quando falamos de mudanças climáticas é que essa alteração da composição química da atmosfera, que resulta numa série de outras cadeias de fenômenos, que nós podemos elaborar mais tarde, elas são o resultado da maneira como nós escolhemos nos relacionar entre nós e a natureza. Agora, há na imprensa um emaranhado, às vezes de desencontro de informações. Em alguns casos já se ouviu, já se comentou que não seria só isso, mas que faria parte aí também uma questão relacionada a mudanças naturais, cíclicas. Como é que vocês avaliam isso? Isso teve influência ou exclusivamente é o nosso modo de vida que está gerando, todas essas mudanças que a gente vivencia hoje? Veja bem, o sistema climático terrestre é caracterizado por uma flutuação muito grande, Um ano é mais seco, um ano chove mais, um ano é mais quente, um ano é mais... Isso faz parte do sistema climático e muitos até do que a gente chama de eventos climáticos extremos, quer dizer, na verdade sempre ocorreram, e vão continuar ocorrendo. O que nós estamos observando agora tanto com observações muito detalhadas, feitas por milhares de cientistas no mundo como um todo, e também por resultados de modelos, é de que alguns desses fenômenos estão se intensificando, estão se tornando cada vez mais frequentes, e isso está tendo um impacto socioeconômico muito grande, Então, hoje já não há mais dúvida de que do nosso papel, da humanidade, na verdade, como o Paulo colocou, do modo de desenvolvimento, que ocorreu no nosso planeta desde a Revolução Industrial, de que nós estamos, sim, afetando fortemente o clima do nosso planeta, e a questão principal é o que a gente pode fazer em relação a isso, como é que a gente sai dessa armadilha, que a humanidade
sustentabilidade acabou de sair, principalmente porque hoje nós somos 7,3 bilhões de pessoas, daqui a pouco seremos 10 bilhões de pessoas no nosso planeta e nós temos que fazer esse planeta sustentável a médio e longo prazo, né, para fazer jus ao título do debate. Então, esse é um desafio que nós temos, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que, ao meu ver, nós vamos resolver em 1 ano, 5 anos ou talvez nem 20 anos, né? Mas, obviamente, a gente tem que traçar um caminho da sustentabilidade, inclusive para a gente garantir para as próximas gerações um clima tão agradável, digamos assim, quanto o clima que a nossa geração teve. A outra coisa aí que eu acho que é uma pergunta legítima, não, pessoa qualquer, é como nós sabemos que as mudanças ou os eventos extremos que sempre fizeram parte do clima são devidos a nós? É uma pergunta válida. E a resposta a isso é, devido ao desenvolvimento científico, nós adquirimos a capacidade de modelar, de fazer um conjunto de equações matemáticas que representam a atmosfera, a biosfera, os oceanos. Então, com este conjunto de equações, nós conseguimos fazer um experimento que hoje não é possível. É como seria o clima se a composição atmosférica fosse a mesma de 1870. E com isso nós demonstramos ou trazemos a evidência científica, teórica e de resultados desse conhecimento científico. E olha, é um reconhecimento científico desenvolvido no século XVIII e XIX. 1760, 1780, as primeiras formulações de Fourier e Laplace indicavam de que se a composição atmosférica dobrasse concentração de gases de efeito estufa, o CO2 e outros, o aumento da temperatura da Terra poderia chegar a 5 graus Celsius, com base em equações muito fundamentais de termodinâmica. Então, o que ocorre é que nós pegamos esse conjunto de equações, construímos os modelos e falamos, se a composição química, a concentração de gases de efeito estufa fosse os 280 partes por milhão de CO2 de 1850, como seriam as correntes oceânicas, como seria a distribuição de chuvas, e aí o sinal fica muito claro. E como esse aumento da quantidade de carbono nós conseguimos traçar através de isotopia, né, de medir o isótopo do carbono para saber se ele é de origem fóssil, se ele é de origem natural, das plantas que decaem, etc. Então, nós temos hoje uma impressão digital e um embasamento teórico muito forte para dizer que o aumento dos eventos extremos, para dizer uma coisa que afeta a sociedade de uma maneira tremenda, é decorrente desse imbalanço causado pelas atividades humanas. Vou aproveitar, então, essa fala do senhor para perguntar como é feito esse monitoramento. O cidadão comum, como eu, né, como boa parte daqueles que estão aqui, a gente já começa a sentir na pele o resultado disso, né? Com essa questão da estiagem, do calor excessivo, em outras localidades o frio extremo, né? Essa irregularidade fora do comum, a questão das chuvas e assim por diante. Mas no campo da pesquisa, como são monitorados, né? E quais são essas variáveis que são monitoradas e que permitem se afirmar que essas mudanças estão acontecendo? Posso? Bom, é o seguinte, nós temos como necessidade decorrente do fim da Segunda Guerra Mundial uma rede de observações de superfície e ar superior meteorológicas para a previsão de tempo. Se descobriu lá naquela época que essa informação global era necessária para se prever o tempo, 2 dias, 3, 7 dias, uma semana. Então, essa rede de observações, são termômetros, anemômetros, barômetros, que medem continuamente os parâmetros meteorológicos e oceanográficos globalmente, ela está em registro desde, vamos dizer assim, Segunda Guerra Mundial e antes em alguns pontos. Então, nós temos uma rede global instrumental que nos permite ter séries históricas de precipitação e temperatura e, com a análise dessas séries históricas, nós podemos detectar a presença de padrões de mudanças de longo período. Por exemplo, temperatura ou a variabilidade da precipitação. Mas não só.
Nós também temos navios oceanográficos e boias oceanográficas nos oceanos globais, sistemas de satélite que medem o integral da atmosfera. Então, esse conjunto observacional ele é tão compreensivo, tão completo, embora sempre incompleto. Quer dizer, nós sempre necessitamos de um novo passo do entendimento, os dados para o entendimento de como a natureza funciona, como o sistema terrestre funciona. Então, o conjunto de observações hoje disponível para nós nos permite detectar que o clima da Terra tem uma tendência de mudança de longo período, tem uma tendência de alteração dos seus valores extremos, e não é uma particularidade da cidade de São Paulo, ou de Campinas, ou de Piracicaba. Ele é algo que ocorre globalmente. Então, com base nessa base observacional, que é bastante, acho que sem precedentes na história da humanidade, nós temos satélites, submarinos, boias, balões que medem o perfil da atmosfera continuamente, todos os dias, por décadas, e o embasamento teórico é que nós fazemos a detecção de que algo mudou e a atribuição. Mudou, por que mudou? O que foi que fez com que esses dados, que são muito robustos da mudança, essa mudança desses padrões foi devida ao quê? Por exemplo, no caso brasileiro, né, todo esse conjunto de dados que o Paulo colocou mostram que nos últimos 150 anos a temperatura média do Brasil já subiu 1,5 grau. Em algumas regiões subiu mais que isso, em outras regiões subiu menos que isso, e a nível global a temperatura do nosso planeta já aumentou 1 grau centígrado, né? Então pode parecer muito pouco, mas para o funcionamento dos ecossistemas, para a vida dos ecossistemas marinhos, né, 1 grau de aumento de temperatura é uma quantidade brutal de energia extra que você está adicionando no funcionamento do ecossistema marinho ou terrestre. E, obviamente, isso acoplado com a questão dos eventos climáticos extremos, está trazendo uma situação de estresse, não só para a civilização humana, mas também para a maior parte dos ecossistemas que a gente está observando. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas já voltamos, não saia daí. O Diálogos Sustentáveis de hoje está de volta e hoje nós conversamos com os professores Paulo Nobre e Paulo Artacho sobre o tema mudanças climáticas. Eu quero aproveitar a fala dos senhores no bloco anterior e perguntar por que, na opinião dos senhores, a repercussão sobre o tema parece que se reduziu drasticamente, principalmente nos grandes meios de comunicação. A gente observa que, por exemplo, no quarto relatório de 2007, elaborado em cima de 17 modelos, nós tivemos uma série de resultados que foram confirmados no quinto relatório, de 2013, que trabalhou com muitos outros modelos, na verdade com mais de 40 modelos, mais sofisticados e que confirmaram aqueles dados alarmantes de 2007. Por que a gente não teve a mesma repercussão em 2013 que nós tivemos em 2007? Isso é um ponto muito interessante, quer dizer, é causado também, pela questão de que, em geral, os jornalistas procuram as notícias que são sensacionalistas. Por exemplo, vamos ter fim do mundo, não vamos ter, isso é um desastre ou deixa de ser um desastre. E o relatório do IPCC, de 2007, já tinha mostrado com 95% de confiabilidade da nossa responsabilidade humana pela alteração climática. O relatório de 2013, que é o chamado AR5, basicamente, com muito mais dados, com o dobro do número de modelos, confirmou a mesma questão com um grau de certeza maior, mas basicamente a questão óbvia é de que nós, sim, somos responsáveis por uma série de alterações que nós estamos fazendo no clima. E isto, para os jornalistas em geral, parece que não é notícia.
Mas é uma notícia muito importante porque a ciência está confirmando algumas questões fundamentais e o interessante é que a partir desse momento onde a ciência já é tão sólida, passa a ser agora a hora dos tomadores de decisão, né, formularem políticas públicas em relação à questão das mudanças climáticas globais. Devagarinho, a questão das mudanças climáticas globais está saindo do aspecto científico, no meu entender, para ir muito mais para o aspecto político, social e econômico, né? Então, do ponto de vista de ciência, se tiver o próximo relatório do IPCC, obviamente, além de documentar o avanço enorme que a ciência faz, então, como o Paulo colocou, os modelos climáticos estão se tornando cada vez mais completos, mais sofisticados, melhorando a sua capacidade de previsão, a quantidade de observações que são incluídas, né, nos relatórios do IPCC aumenta tremendamente. Então, hoje, a comunidade científica já realmente não tem mais qualquer canto de dúvida em relação a esta questão. A bola da vez agora está com os tomadores de decisão, em particular com a conferência da COP de Paris, que vai acontecer em dezembro desse ano, onde nós veremos qual é a resposta dos nossos governantes a esta questão premente de estruturar políticas públicas de redução de emissão de gás de efeito estufa. Então, para a imprensa, na verdade, não ter novidade, né, não é novidade. Mas, na verdade, é importante que este relatório de 2013, basicamente com muito mais dados, com muito mais modelos, né, confirmou todos os achados anteriores do relatório de 2007, onde teve uma série na imprensa, uma discussão sobre a validade, mas você veja que essa discussão sobre se é válido ou não é válido praticamente desapareceu da mídia, né? Porque realmente se esvaziaram todos os possíveis argumentos. Agora eu acho que a bola da vez é a questão das políticas públicas. De fato, você veja que por muitos anos sempre houve o ponto e o contraponto que a mídia normalmente utiliza para dar ao leitor uma possibilidade de ver pontos de vistas opostos ou, enfim, que se contraponham. Mas, embora a unanimidade é sempre burra, não há unanimidade e a ciência é um processo de descobertas gradativas que confirmam ou não confirmam as hipóteses anteriores, e essa é a grande revolução da ciência, é poder ter hipóteses que são desconfirmadas. Porque, caso contrário, a hipótese que não pode ser desconfirmada é o dogma. Então, a ciência foge do dogma. Agora, o resultado do IPCC-R5, ele substancia cientificamente os resultados anteriores. Não pode parecer não notícia, mas ela é uma tremenda notícia. Ela é uma tremenda notícia porque ela representa a necessidade de nós olharmos para essa coisa que está diante de nós, que se chama mudanças climáticas, e fazer o quê? A questão já não é mais as mudanças climáticas existem ou não existem, é uma falácia. É o que nós fazemos com este conhecimento. Políticas públicas, como o professor Artacho mencionou. O Brasil, por exemplo, criou a Rede Brasileira de Pesquisa de Mudanças Climáticas. O que é isso? É uma rede de 15 sub-redes com um orçamento garantido com dinheiro federal para transformar o conhecimento científico da academia brasileira, do conhecimento mundial, para as questões do Brasil, que possam ser transformadas em leis, em planos diretores de utilização, uso e ocupação do solo, em políticas de incentivo a fontes de energia, a educação, a saúde. Ou seja, as mudanças climáticas chamam-se mudanças climáticas, mas elas não deveriam. Deveria se chamar mudanças da nossa forma de viver, a nossa forma de se locomover, de consumir, de se alimentar, de se transportar. Ou seja, é uma mudança que eu não consigo lembrar, pelo menos do período que eu nasci até hoje, nós nunca vivemos e na história. Uma mudança completa na nossa forma de nos relacionar um com o outro e nós com o planeta. É interessante o senhor comentar, porque quando nós estivemos lá no INPE gravando uma outra matéria com o senhor nos mostrou o mapa e, inclusive, entidades ligadas à questão da saúde pública fazem parte da rede. Quer dizer, essa questão da mudança climática, ela afeta a vida do ser humano de forma integral, né? Seu modo de vida, seu comportamento, sua forma de ver as coisas, né? Mas, na opinião de vocês, de 2007, do relatório, do quarto relatório, para 2013, no decorrer de 6 anos, muito pouco foi feito.
Olha, aí essa questão é uma questão muito controversa, né? Porque, na verdade, toda vez que sai uma reunião de COP, muitos jornalistas chegam e escuta, por que a reunião de Copenhague foi um fracasso? Por que a reunião de Cancún foi um fracasso? Né? Mas, na verdade, quer dizer, veja, a humanidade, nos seus 200 mil anos de história, não teve nenhum problema que chegasse próximo da complexidade e da importância e da relevância das mudanças climáticas globais. E a gente imaginar que numa reunião de 10 dias ou 15 dias vai se assinar um acordo e resolver todos os problemas, realmente, né, não é possível isso acontecer. Na minha opinião, quer dizer, isso é um processo que vai demorar algumas décadas para a gente conseguir resolver, né? Não vai ser resolvido agora. Em Paris provavelmente vai ser assinado um acordo, né, de redução talvez de 20% a 30% globalmente nas emissões de gás de efeito estufa, quando o IPCC deixa claro de que se a gente não reduzir as emissões de gás de efeito estufa por 80%, nós não vamos conseguir estabilizar o aumento máximo da temperatura em 2 graus centígrados. E 80% de redução na queima de combustíveis fósseis, você é obrigado a mudar toda a estrutura energética do planeta, toda a estrutura econômica. A indústria da energia hoje é a maior indústria no mundo, ela roda centenas de trilhões de dólares por ano, então não vamos ser naivos a ponto de imaginar que a gente pode mudar isso em 2 anos, 5 anos ou 20 anos. A pergunta é, nós vamos ter tempo, né, antes que as mudanças climáticas dominem a tal ponto a inviabilizar a estrutura social como a gente tem hoje, ou será que a gente vai ser esperto e rápido o suficiente para se contrapor a elas, né? São questões que só com uma bola de cristal você consegue resolver. Bola de cristal essa que nós usamos na meteorologia para medir a intensidade do sol, daí a ideia de que o previsor de tempo tem a bola de cristal e sabe olhar o futuro. Mas eu pego o gancho dos 80%. Mudar de 20% para 25%, 25% para 30% é uma coisa que a gente consegue calibrando o pneu do seu carro, que consome menos combustível. Ou comprando um carro mais econômico, ou talvez usando o ônibus. Mas 80% é uma mudança paradigmática que não se alcança com pequenos ajustes. E isso, para mim, novamente remete que a mudança não é a mudança de emitir menos carbono. A mudança de emitir menos carbono é consequência de uma mudança sistêmica na sociedade. É uma mudança de nós compreendermos os avanços e os retrocessos. Você falou em políticas públicas. O Brasil estabeleceu o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, foi chancelado pelo Senado, e andou para trás décadas com o nosso plano de Código Florestal. E mas o retrocesso que o Brasil teve que engolir, que a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, todo o conhecimento colocado à disposição e ver um Código Florestal que nos remete à idade das cavernas, nem digo da idade das cavernas, porque na idade das cavernas eles respeitavam as florestas, faz parte do processo de evolução. Porque o Código Florestal, ou o direito à escola, à saúde, à educação, que são, na minha visão, os pilares de fundamento dessa mudança paradigmática que nós necessitamos. Então, nós não podemos nos contentar agora com um automóvel que faz 50 km com 1 litro de gasolina. Não tem que usar litro de gasolina nenhum. Eu costumo dizer para os colegas que o Henry Ford deve se revirar no túmulo quando ele pensa que 100 anos depois do Ford T, nós ainda usamos carros a motor a combustão interna. Então, na minha visão, o avanço das políticas, eles são um processo complexo, mas ele carece disso que vocês fazem, de que nós fazemos, da percepção da urgência da nossa mudança de paradigmas de como nós vivemos. Complementando o que o Paulo colocou, a gente, na verdade, eu falo de outra maneira, a gente precisa ser muito mais inteligente do que a gente tem sido até agora no uso de recursos naturais do nosso planeta, incluindo a água, por exemplo, né? Agora, veja bem, que existe toda a tecnologia hoje possível para fazer essa redução de 80% nas emissões de gás de efeito estufa. A energia eólica está
bem desenvolvida, com alta eficiência, com um preço quase competitivo, energia solar, tá certo? Projetos de conservação de energia, até lâmpadas hoje, lâmpadas LED, que tem um consumo, 5% do consumo de uma lâmpada incandescente, automóveis que possam ser 10 ou 20 vezes mais eficientes que os carros que a gente tem hoje. Então, não é uma questão de tecnologia ou de ciência. É uma questão de vontade política e de políticas públicas. Então, eu acho que isso é importante, porque nós não temos nenhum impedimento para implantar essas tecnologias em larga escala que possa reduzir essas emissões de 80%. É claro que isso vai demorar muito tempo, mas a gente tem que começar o mais cedo possível. E eu ainda queria, antes da sua próxima pergunta, fazer uma provocação nova, que é, na minha visão, se nós reduzirmos as emissões em 80%, e somente fizermos isso, nós perdemos o jogo. Enquanto as nossas crianças não estiverem indo todas para escolas de qualidade, com assistência médica, odontológica, conhecimento de informática, hoje o planeta é um planeta, não é mais grande, é um planeta que virou um ponto. Então, aqueles que diziam que a Terra era plana estavam certos no sentido de quando viesse a internet, ela ficou plana. Então, em adição a isto, eu digo que a nossa batalha não é o carbono. A nossa batalha é o ser humano. É mudar e permitir que as crianças, olhem, vai num berçário, pegue uma criança de colo, olhe para ela e pense quais são as opções que essa criança terá. Quando nós pudermos responder que essa criança terá oportunidades e poderá fazer escolhas, então nós vencemos a batalha das mudanças climáticas. Agora, só para exemplificar, o professor Paulo citou antes, né, no comentário, ele falou o patamar máximo de 2 graus. Né? Por que o patamar máximo e que implicações isso traria na nossa vida? Porque, para quem ouve 2 graus, acostumado àquela coisa do 36 ou 38 graus na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, parece que não é grande coisa. Mas quais são as implicações na mudança na média nesse sentido, professor? É um bom ponto, né? Um aumento médio global de 2 graus centígrados implica que as áreas oceânicas, porque a água tem uma capacidade térmica, uma capacidade de absorver calor muito maior do que os ecossistemas continentais, vão aquecer menos do que 2 graus. Isso vai permitir que as regiões continentais aquecem, digamos, de 3 graus a 3,5 graus. Né? Então, um aquecimento adicional de 3 graus a 3,5 graus ao que a gente tem hoje, com o aumento, né, de eventos climáticos extremos que nós já estamos observando, realmente vai provocar um estresse socioeconômico extremamente grande. E esses 2 graus, né, não tem nenhum embasamento científico, digamos assim, entendeu, para ser estabelecido. Basicamente, esses 2 graus foram recomendados na Conferência de Copenhague, mas basicamente porque os governos falaram o seguinte: olha, nós não podemos divulgar de que nós vamos deixar o planeta aquecer 5, 6 ou 7 graus, nós temos que ter alguma mensagem. Olha, então vamos tentar limitar a 2 graus, mas isso não tem nenhuma, isso não é baseado em ciência, é baseado em, digamos assim, alguma coisa etérea politicamente defensável. Né? Provavelmente, a estabilidade em 2 graus já era. Tá? Nós estamos com a concentração de CO2 em 400 partes por milhão hoje, tá certo? Então não é mais possível, mesmo que se queira, estabilizar a temperatura a 2 graus. Provavelmente vamos chegar mais próximo a 3 graus se a gente conseguir estruturar políticas de controle adequadas. E 3 graus centígrados em média no planeta significa que algumas áreas continentais vão aumentar talvez 4 a 5 graus centígrados. E isso é um impacto muito grande, tanto indicado pelos modelos quanto indicado pelos funcionamentos dos ecossistemas. No mais, 2 graus Celsius é uma métrica para cientistas, por tudo que o professor Artacho mencionou. A região de Araripina, por exemplo, em Pernambuco, nos últimos 40 anos, aumentou 4 graus. É uma micro-região, então as regiões semiáridas vão aquecer muito mais. Quando aquece muito uma região semiárida, pouca disponibilidade hídrica acaba. Aí você pergunta, como que a gente faz com políticas públicas? Nós vamos transpor o rio Amazonas? Será que essa é a solução? Quer dizer, com 1 cavalo eu vou com tal velocidade de Piracicaba até São Carlos. Quantos cavalos eu preciso para ir em 2 minutos? 100 cavalos? Não, está errado o paradigma.
não é pelo o mesmo método maior. Então, os 2 graus, eles são um termo utilizado para balizar os nossos estudos, e ocorre o seguinte, as cadeias produtivas quebram quando temperaturas no continente aumentam de 3, 4, 5 graus Celsius. E quando as cadeias produtivas quebram, para um resultado recente da Embrapa, é o aumento da concentração de gases de efeito estufa, CO2, por exemplo, que aumenta o crescimento vegetativo, porque tem mais carbono, a planta absorve o carbono e cresce, ela fixa o carbono pela energia solar, diminui o valor proteico da soja. Então, a diminuição do valor proteico do alimento significa que nós estamos produzindo isopor, simbolicamente falando. Então, os 2 graus, eles representam uma métrica, simplesmente, não é você imaginar que 2 graus Celsius não é um problema tão grande assim para a gente não ter que fazer nada. É um pensamento bem humano, né? Dá para pagar, dá para acomodar no salário esses 2 graus. Não são 2 graus. São eventos extremos, como a chuva que está acontecendo em São Paulo agora, que não é um fator de mudanças climáticas, mas é um fator de mudança do microclima da cidade de São Paulo, que gera condições de chuvas e alagamentos, etc. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Diálogos Sustentáveis está de volta para o seu terceiro e último bloco, hoje conversando sobre mudanças climáticas com a presença do professor Paulo Artacho e do professor Paulo Nobre. E eu queria perguntar para vocês, depois de toda essa aula que nós recebemos, né? E como fica essa nossa questão aqui tão sofrida da estiagem na região sudeste, em detrimento de quadros totalmente inversos em outras regiões do país, né? Com muita chuva, muita inundação, muito alagamento. Isso já é reflexo e isso veio para ficar? Ou é simplesmente um fato isolado? Essa é uma questão, né, controversa, né? Mas é importante a gente perceber o seguinte: é impossível hoje, do ponto de vista estatístico, você identificar um particular ou um único evento climático, qualquer que ele seja, as mudanças climáticas globais, tá certo? Porque isso não tem sustentação estatística, etc. e tal. Agora, o que nós estamos observando no mundo todo é um dramático aumento da frequência dos eventos climáticos extremos. A WMO, desde 1940, né, até 2010, observou que a quantidade de enchentes, grandes secas, furacões, aumentou por um fator 5 no nosso planeta, né? É um aumento muito significativo que tem um custo socioeconômico enorme, né? Agora, este custo socioeconômico pode ser amplificado por políticas públicas inadequadas. Então, se, por exemplo, se a cidade de São Paulo não tem nenhum plano, digamos assim, bem pensado, de longo prazo, de como é que nós vamos dar água, né, para 18 milhões de habitantes, né, você, obviamente, no primeiro evento climático extremo que ocorre, você pode ter uma área urbana como São Paulo entrar num colapso. Então, aí você pega a interface entre o clima e a preparação que a sociedade tem que ter para enfrentar esses eventos climáticos extremos. Então, eles já estão, não é que eles vão se tornar mais frequentes no futuro, eles já estão se tornando mais frequentes, só que isso ainda não caiu, a ficha, digamos assim, nos nossos governantes. Por exemplo, mesmo na questão hídrica, saindo da questão de São Paulo, por exemplo, né, o Brasil depende em 70% de hidroeletricidade para geração elétrica, né? E, na verdade, se você for olhar os planos, né, do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, eles não levam em conta as mudanças climáticas até o momento, né? Agora está começando a cair a ficha, ou talvez o que esses pesquisadores falavam tenha algum sentido. Então, aí vem a questão de que o Brasil precisa investir em adaptação, além da questão da mitigação, obviamente, mas a gente precisa se adaptar para essas mudanças climáticas que já estão com a gente. A gente vê muito pouco ação do ponto de vista governamental, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Quer dizer, então, realmente,
apesar da crise que nós estamos enfrentando, mas toda crise tem um lado positivo, né? O lado positivo é que a população da cidade de São Paulo, por exemplo, percebeu que nós temos uma disponibilidade muito precária na administração dos recursos hídricos da cidade de São Paulo. E também ontem eu estava em Belo Horizonte, isso a mesma coisa ocorre em Belo Horizonte, isso também ocorre no Rio de Janeiro, né? Não é só uma questão de política local, né? Mas eu acho que está começando a cair tanto para a população quanto para os nossos governantes de que é o seguinte: nós urgentemente precisamos ter políticas públicas mais robustas, pensadas mais a longo prazo, não só no lucro individual de uma empresa ou de outra empresa, mas que a gente vai precisar atender às necessidades básicas da população, como água, por exemplo, ou alimento, ou transporte, ou eletricidade e assim por diante. Absolutamente. Você veja aqui novamente a pergunta se esta ou aquela manifestação extrema da natureza é devido às mudanças climáticas é uma pergunta assim, que não tem resposta. Mas o que tem resposta é que, independente das mudanças climáticas, o que foi feito em torno e dentro da cidade de São Paulo poderia se prever a falta de água. Porque hoje nós sabemos que as árvores, as florestas, aliás, o trabalho do professor Artacho no LBA, as florestas contribuem, fazem parte do processo da formação da chuva, através dos cheiros da floresta. Então, permitirmos que a reserva da biosfera, do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, seja derrubada e devastada e trocada por pasto e galpões de logística, em chamado desenvolvimento, faz com que, independente das mudanças climáticas, a disponibilidade hídrica vá diminuir como está diminuindo. O caso de Extrema, por exemplo, é um tremendo contra-exemplo, como a reflorestamento em Minas Gerais tem garantido uma estabilidade na disponibilidade hídrica aumentada. Então, eu acho que a pergunta ela se volta não para as mudanças climáticas, mas para nós, para o plano diretor. Qual é o plano diretor de Piracicaba? O plano diretor de Piracicaba prevê a manutenção das matas ciliares que regularizam o fluxo de água para os rios, água limpa. O plano diretor de Piracicaba proíbe jogar esgoto in natura nos rios, na água que nós vamos beber. E estou falando de Piracicaba porque nós estamos em Piracicaba. Então, existe uma dimensão do problema que nós resolvemos em casa. Nós resolvemos aqui, no nosso bairro, com o nosso prefeito. E depois com o governador, e depois com o presidente. Então, é uma solução que ela se encadeia escalonadamente. Não são mudanças climáticas que ocasionaram essa... É a nossa falta de inteligência. É nós dilapidarmos o capital, os serviços ambientais providos gratuitamente pelas florestas inescrupulosamente. Então, nós temos como contrapor as mudanças chamadas climáticas? Nós temos que dar o exemplo e fazermos com que a nossa cidade seja arborizada. Os picos de temperatura, Londres está fazendo isso. Londres estuda com o conhecimento em que regiões arborizar para diminuir o pico de máximo de temperatura na parte da tarde. Ou seja, existe uma enorme quantidade de soluções para esses problemas que estão ao alcance dos nossos braços. E isso é o que eu acho que é o caminho que, se alguém me perguntasse, eu recomendaria. Vamos fazer a tarefa de casa, vamos dar o exemplo. O estado de Califórnia faz isso. A Califórnia diminui, é super estringente na questão de emissões dos poluentes. O governador de lá falou outro dia, não é porque nós imaginamos que nós vamos resolver o problema das mudanças climáticas com isso, mas nós vamos dar o exemplo. Então, vou fazer uma outra pergunta que provavelmente não tem uma resposta, né? Mas que muita gente gostaria de fazer e que muitas vezes se omite, né? Até pelo medo, receio da resposta. Quando a gente fala em resolver o problema, é possível reverter esse quadro ou não? Simplesmente o que nós conseguiremos, quando muito, é amenizar os efeitos daquilo que nós fizemos até agora. Posso? Bom, como eu mencionei anteriormente, eu acho que a pergunta é uma profecia autorrealizante. Se a resposta a uma outra pergunta for, não é comigo. Se a resposta a essa pergunta for, não é comigo, então não há como nós passarmos de 20% para 80%. É um processo que alguns pesquisadores, aliás,
os pesquisadores na área de biologia já conhecem isso. A academia tem a ciência. Você pega um tubo de ensaio, põe um líquido, açúcar, nutriente e põe bactérias lá dentro. As bactérias vão se reproduzir rapidamente numa log exponencial aqui e acaba o alimento. Quando acaba o alimento, o número de bactérias cai tremendamente. Existem pesquisadores pesquisando o que vai acontecer pós-ruptura. Mas eu não sou um desses pesquisadores. Eu sou um dos pesquisadores que me preocupo em como nós fazemos para darmos o salto paradigmático. Então, na minha maneira de ver, existe sim maneiras de nós revertermos, atingirmos os 80%, através de técnicas que a Embrapa, por exemplo, na região de culturas combinadas, agroflorestal, pastoris, de transformar pastos degradados em consumidores de carbono. Então, eu acho que isso está ao nosso alcance na medida que nós não ajamos como os dinossauros. Quando um meteorito, isso na teoria, atingiu a Terra e extinguiu através de um inverno nuclear, um inverno de um meteorito, né? Extinguiu os dinossauros, eles não tinham a possibilidade, primeiro, de desviar o meteorito e nem de fazer nada a respeito. Então, se nós não agirmos como dinossauros, ou se nós utilizarmos e entendermos, principalmente nós, todos nós, não os cientistas, não os políticos, nós como nação, como espécie no planeta Terra, entendermos que nós temos a oportunidade de pararmos um pouquinho e perguntarmos o que é que eu posso fazer, inclusive para eu mesmo ser mais feliz, porque hoje nós não somos felizes, nós ficamos estacionados nesses estacionamentos lineares que tem muito em São Paulo, você conhece, né? Todo mundo parado com o carro com o motor ligado, respirando a fumaça do carro da frente, estacionamentos lineares. Vamos começar a fazer pedágio agora, porque você ficou 3 horas parado na Avenida Paulista, tem que pagar. Então, a resposta para você objetiva, para mim, é sim, absolutamente, nós temos uma resposta, mas se nós compreendermos a dimensão do que está diante de nós e entendermos que as nossas opções não são nossas, porque nós temos o quanto? 100 anos. Daqui a 100 anos, nenhum de nós provavelmente vai estar por aqui. Mas haverá outras pessoas que estarão aqui, assim como antes de nós. Fabrício, eu acho o seguinte, também, né, faz 20 anos que eu dou palestra sobre esse tema, e obviamente essa pergunta sempre no final das palestras aparece, né? E a minha resposta é relativamente simples para essa questão. Nós vamos sair dessa? Eu não tenho a menor dúvida. Por uma única razão, nós não temos alternativa. Ou a gente realmente implanta programas em larga escala, tá certo? De um mundo mais sustentável, que use recursos naturais de maneiras mais inteligentes, incluindo água, eletricidade, roupa e assim por diante, ou realmente nós não vamos se viabilizar com uma civilização com 10 bilhões de pessoas nesse planeta, né? Então, na verdade, nós não temos outra alternativa senão implantar essas políticas necessárias. Acontece que o sistema político e socioeconômico é extremamente complexo e, por exemplo, as indústrias de petróleo não vão querer perder a sua fonte de renda da noite para o dia, né, de graça, né? Então, vai haver um embate, né, não há a menor dúvida, político, social e econômico, né, para implantar essas medidas. Mas eu acho que essas medidas vão sim ser implantadas, se é que já não estão sendo implantadas, né? Vamos observar, por exemplo, você pega depois do Salão do Automóvel de Genebra, né? Em vez do carro de 4 toneladas, o destaque hoje é um pequeno carrinho elétrico extremamente eficiente que tem uma autonomia de 300 ou 400 quilômetros, por exemplo. Se você olhar nos detalhes, né, é isso que acaba acontecendo. Agora, é claro que isso não está acontecendo em todos os setores econômicos, em todos os países de maneira igual, né? Mas isso faz parte da dinâmica complexa da sociedade moderna que a gente vive hoje. Agora, se você for olhar, por exemplo, para os adolescentes de hoje, eles, em geral, na minha opinião, são muito mais conscientes dessas necessidades do que a nossa geração foi. Então, lentamente, eu acho que nós estamos, sim, andando num caminho da sustentabilidade e essas políticas públicas para conseguir estabilizar a temperatura do nosso planeta em algum patamar vão sim ser implantadas. Agora, não vamos também minimizar a questão de que para isto vai ser necessário um esforço comum enorme,
principalmente lidando com a questão das desigualdades, né? Então, por exemplo, na hora em que 3 bilhões de chineses e indianos, por exemplo, quiserem ter um carro em casa, ter um fogão em casa, um forno de micro-ondas e uma televisão, simplesmente não há recursos naturais para sustentar este consumo. Então, os países desenvolvidos vão ter, sim, isso é inevitável, que diminuir o seu padrão de consumo. Um americano médio consome da ordem de 15 a 17 vezes mais energia do que o mesmo homem que mora na África, por exemplo, né? Então, essas desigualdades são realmente insustentáveis dentro do seu diálogo, tá certo? E esse, eu acho, que vai ser o grande desafio, a gente realmente entender e, de alguma maneira, fazer políticas públicas para diminuir o consumo dos países desenvolvidos, para que os países em desenvolvimento possam atingir um patamar mínimo de consumo, tanto do ponto de vista de bens de consumo, quanto do ponto de vista de água, quanto do ponto de vista de alimentação, quanto do ponto de vista de educação e assim por diante. Então, ao meu ver, este sim é que vai ser o nosso grande desafio. Mas eu acho que nós vamos sim superar esse desafio por uma razão muito simples. Nós não temos outra alternativa. Eu queria agora, então, abrir o espaço para que os senhores façam as suas considerações finais, né? E aí, dentro da perspectiva e do estudo de cada um, pontue, né, se nós temos, o que nós podemos projetar e se é possível projetar a curto prazo, o que nós temos pela frente dentro dessa realidade. Bom, eu queria dizer que nós vivemos uma crise civilizatória. As mudanças climáticas são um dos elementos indicadores da crise civilizatória que nós chegamos. Então, falarmos em soluções significa nós compreendermos que essa crise tem pelo menos 3 eixos. Tem uma crise ambiental, a nossa atuação hoje ela é hostil ao meio ambiente, ela condena o meio ambiente à extinção, à exaustão dos recursos naturais. Essa crise tem um eixo que ela é social, é um confronto social com as desigualdades. Não existe razão para existir fome no mundo, existe alimento para todas as pessoas, mas existe fome porque nós temos uma ruptura social muito forte. E uma coisa que raramente é mencionada nos fóruns científicos é a crise espiritual. Nós, como seres espirituais, nós somos infelizes. O aumento do consumo não nos torna pessoas felizes, satisfeitas e realizadas. O número de suicídios nos países nórdicos é tremendo. Eu não tenho um número aqui agora, mas isso é um alerta, é uma sirene tocando de que nós precisamos equacionar essas rupturas. Como o professor Otto Scharmer, do MIT, e Peter Senge, disseram recentemente numa disciplina que eles dão lá, ninguém acorda de manhã pensando, como que eu vou destruir a natureza? Como que eu vou fazer o meu colega do lado ser infeliz? E como que eu próprio vou voltar menos feliz para casa? Isso não é um objetivo de cada pessoa. E não obstante isso, coletivamente, é o que nós estamos fazendo. Então, o meu apelo para mim, para você, para todos nós, é que nós equacionemos essa questão. Nós, como seres humanos, essas 3 divisões dos nossos confrontos, para eventualmente direcionarmos uma solução para essa crise existencial, essa crise civilizatória que nós atingimos, por uma ironia, depois da era do átomo. Eu lembro quando o simbolinho do átomo foi o domínio da tecnologia nuclear, o homem na Lua, e utilizando um termo que nossos amigos americanos usam, so what? Que nós fazemos tudo isso se nós estamos gerando e crescendo. Então, meu apelo e a minha mensagem é essa: nós precisamos parar, porque enquanto o carro está em movimento, a gente não consegue pensar nestas coisas e nos posicionarmos. Aonde nós estamos diante dessas crises? De que lado eu estou para tornarmos nós, vírus, hoje do sistema terrestre, em solução? Fabrício, além disso, eu queria chamar a atenção de que, para mim,
A questão das mudanças globais deixou de ser uma questão agora científica, né, para se tornar no que eu acho que é a maior dificuldade que nós temos é estruturar um sistema de governança global. O que eu quero dizer com isso? Veja, se qualquer acordo que vai ser feito, por exemplo, na reunião da COP de Paris, né, para ele ser implementado, né, quem é que vai vigiar a implementação desse acordo? Né? Quem vai cobrar as multas decorrentes desse acordo? Quem vai discutir se o Brasil, ou Mauritânia, ou os Estados Unidos cumpriram ou não cumpriram esse acordo? Né? Então, falta ainda um sistema de governança global. A ONU ela não foi feita para isso, e se nós deixarmos para cada país individualmente as suas próprias políticas, isso obviamente não tem chance de dar certo. Então, a questão da governança global é extremamente importante. Nós globalizamos muito a economia do planeta. Então, por exemplo, o exemplo mais óbvio que eu vejo disso é o seguinte: hoje a China é o maior emissor de gás de efeito estufa do nosso planeta. Só que tem um pequeno detalhe nessa conta, né? Será que eles são mesmo os maiores emissores de gás de efeito estufa no nosso planeta? 80% das emissões de CO2 que a China faz é para produzir bens de consumo que são vendidos nos Estados Unidos, na Alemanha e até aqui no Brasil. Então, será que essa emissão foi realmente da China? Quer dizer, obviamente não, né? Não se tornou em bem-estar, digamos, para nenhum chinês isso, na verdade. É para um americano, um alemão, um brasileiro, assim por diante. Então, como nós vamos lidar com essa questão da governança global, para mim, é o maior desafio que nós temos hoje. Né? Então, como estruturar algum corpo internacional que possa implementar essas medidas, vigiar essa implementação, monitorar e realmente como se estrutura um sistema judicial global que possa, por exemplo, se os Estados Unidos não cumprir as suas metas que ele vai assinar em Paris, quem penaliza os Estados Unidos? Né? Então, senão nós podemos assinar um outro protocolo de Kyoto, né, onde praticamente nenhum país, né, realmente obedeceu ao que se comprometeu, e daqui a 20 anos nós estamos aqui nesse mesmo auditório discutindo exatamente as mesmas coisas. Sem um sistema de governança global, isso eu acho vai ser impossível. E a pergunta é, como isso sequer está na mesa de discussão até agora nas mudanças climáticas globais? Veja que nós nem tocamos ainda neste assunto, porque obviamente isso é muito delicado, porque cada país vai ter obrigatoriamente que ceder parte da sua soberania para um bem comum, né? E isso na história da humanidade não teve nenhum exemplo até agora. Então eu acho que essa é uma questão extremamente importante, né, da questão da governança, além de todas as questões que a gente discutiu aqui. E realmente nós podemos legar um planeta muito mais difícil do ponto de vista climático para os nossos filhos e para os nossos netos, né? A vida provavelmente vai ser muito mais difícil do que foi para a nossa geração se a gente realmente não estruturar um sistema de governança e se a gente rapidamente, digamos, em 10 ou 15 anos, não estruturarmos políticas de controle de emissão de gás de efeito estufa. Muito obrigado mais uma vez, professor Paulo Artacho, professor Paulo Nobre, pelo privilégio de recebê-los aqui no Diálogos Sustentáveis e ouvir uma aula dessas, né? Espero que realmente faça diferença na nossa vida e na vida de todos aqueles que vão assistir esse programa. Eu agradeço também a toda essa plateia maravilhosa que encheu esse auditório e se comportou de forma exemplar. Muito obrigado pela presença de vocês, por prestigiarem esse projeto. Agradeço a toda a equipe da TV USP e aqui do SESC, que se empenhou desde a tarde de hoje para que tudo estivesse pronto a tempo para que nós fizéssemos essa gravação. E agora, então, encerrando esse programa, nós abriremos para perguntas da plateia. Lembrando que o Diálogos Sustentáveis é um projeto em parceria da Assessoria de Comunicação Social da Exalc USP em Piracicaba, da TV USP Piracicaba e do SESC em Piracicaba. Nós voltamos a nos encontrar aqui nesse auditório em abril para continuar essa conversa sobre os diálogos sustentáveis. E você é o nosso convidado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!